Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e agradecer a presença de vocês, porque nós ficamos super contentes quando nós, do ambulatório, vemos pessoas interessadas em saber maneiras de se trabalhar com o paciente com esclerose lateral amiotrófica, que é uma patologia que requer bastante cuidados, e principalmente cuidados de uma equipe multidisciplinar. Em nome da minha equipe, que seria a Simone, Cíntia, Edu, Mariene e também os estagiários, eu vou então falar sobre o trabalho que é feito, que é necessário, então, a gente está fazendo de tratamento para esses pacientes. Gostaria de agradecer. Eu acho que a maior parte aqui são cuidadores e fisioterapeutas. É isso? Sim? Não? Tem outros profissionais? Tem? Quem? Enfermagem? Sim. E também tem médico, não é? Acho que tem. Eu gostaria muito de agradecer a participação do Dr. Gustavo Moreira, da AFIP. Uma parceria muito boa que nós temos, porque lá eles entregam todos os equipamentos e fazem a parte de acompanhamento também dos pacientes com esclerose lateral lá dentro do Instituto do Sono. Então, é uma parceria muito importante que a Brela hoje tem. Gostaria de agradecer a participação dele. Bom, vou falar para vocês então sobre a parte da fisiorrespiratória. Tem uma canetinha? Tem. Tem uma ponteira? Ok. Bom, na patogenia da insuficiência respiratória, do comprometimento respiratório que esses pacientes vão apresentar na evolução da doença, os pacientes vão ter, assim como eles têm a fraqueza dos músculos esqueléticos, né, dos membros, os pacientes também vão ter fraqueza da musculatura respiratória. E a fraqueza da musculatura respiratória vai levar esses pacientes a ter uma incapacidade inspiratória e expiratória a altos volumes. Ou seja, esses pacientes vão ter tanto dificuldade para estar inspirando, e essa falta dessa inspiração vai fazer com que esses pacientes também tenham dificuldade para tossir, porque eles não vão ter a musculatura abdominal para ajudar na tosse, para fazer a tosse, e não vão ter o fluxo que eles vão precisar quando eles fazem uma inspiração. Então, dessa forma, os pacientes acabam evoluindo com uma tosse ineficaz, acabam acumulando secreção, e esses pacientes evoluem com hipoventilação, atelectasia, e acabam evoluindo muitas vezes com pneumonia. Então, o nosso trabalho visa a gente prevenir que esses pacientes acabem tendo a hipoventilação e ajudar esses pacientes quando eles necessitam de ventilação e quando eles apresentam a secreção. Bom, esse consenso aqui que teve de 1999, que foi publicado na CHEST, eles falam de algumas indicações da ventilação mecânica não invasiva nas doenças neuromusculares. Nós temos que tomar um pouco de cuidado quando nós olhamos o consenso, porque senão nós tratamos números e não tratamos muitas vezes paciente. Okay? Por quê? Porque o consenso diz assim, que um dos critérios para se indicar a ventilação, uma PaCO2 maior que 45, uma oximetria noturna demonstrando uma saturação menor que 88, uma API menor que 60, uma CVF menor que 50. E aqui que mora o perigo. Por quê? Porque às vezes a gente vê pacientes que necessitam algumas vezes de ventilação e, na verdade, eles podem estar com esses parâmetros um pouco mais altos. Por quê? Porque naquele momento ele conseguiu fazer aquele parâmetro e você, na verdade, acaba tratando números e não tratando o paciente. Uma das maneiras importantes de fazer uma avaliação da parte respiratória do paciente seria você ter a possibilidade de ter uma oximetria noturna desse paciente. E através dessa oximetria noturna você vai saber como é que está a saturação desse paciente e a partir daí sim você faz uma indicação ou não de ventilação para esse paciente no período noturno, ok? Então esse seria sim um dos critérios importantes na hora de você pensar em fazer uma indicação de ventilação do paciente. A capacidade vital ajuda a nortear a gente para a gente saber se está no momento de indicar essa oximetria ou não. Mas, na verdade, fazer indicações muitas vezes somente por isso daqui, às vezes você pode estar colocando o paciente em ventilação no momento que ele não estaria em ventilação.
Assim, com certeza ventilar dessa forma, tá? Por quê? Porque esses doentes, eles têm fraqueza muscular. Quando eles dormem, chega na fase do sono REM, todos os nossos músculos relaxam e o músculo diafragma é o que vai trabalhar. E esse músculo é fraco. Ou seja, quando eu, fisioterapeuta, fui lá, programei a máquina para o paciente estava acordado, o paciente estava sentado. E agora o doente está deitado e está dormindo. Ou seja, o volume que eu disse que eu queria, que era 500, 100 AVAPs, à noite vai oscilar. E muito, vai cair para 50, vai cair para 100, vai para 250, vai oscilar muito. Quando você coloca o paciente com volume assegurado, o que acaba acontecendo? A máquina, o algoritmo dela vai trabalhar para chegar o mais próximo daqueles 500. Vai ter variabilidade? Vai. 480, 520, 450, mas não vai chegar em 50 ml. Ok? Ou seja, o meu doente está melhor tratado? Está melhor tratado. Tá? O meu paciente tem risco de fazer hipoventilação, que foi meu segundo slide? O risco diminui. Tá? Como que a máquina trabalha? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, no modo, quando eu escolho para o meu paciente o modo espontâneo timed, eu estou determinando para o paciente um IPAP e um EPAP. Só isso. E o volume vai oscilar, como vocês viram no gráfico, no slide que eu acabei de retirar. Quando eu estou trabalhando no modo espontâneo timed, com AVAPs ou AVAPs, como vocês quiserem dizer, olha o que acontece com a pressão. O IPAP oscila bastante. E é isso que eu quero. Deixa esse IPAP oscilar. Mas eu não quero que o meu volume oscile. Então, o meu volume vai ser esse daqui. Mas a máquina vai oscilar as pressões. Deu para entender? Sim. Bom, muitas pessoas não sabem, mas o equipamento tem bateria, tá? Então, existe uma bateria que pode ser acoplada ao equipamento, ela é um acessório. Ok? E essa bateria, ela tem autonomia de até 7 horas de autonomia. Então, o paciente pode ir ao shopping, pode sair de casa, pode descer no condomínio, pode fazer o que ele quiser dentro de um tempo. A autonomia da bateria, ela é dependente das pressões que estão sendo programadas para o paciente. Então, um exemplo, se o paciente tiver com um IPAP de 20, um EPAP de 4, uma frequência aí de 12, a autonomia da bateria vai ser de 7 horas, ok? Mais ou menos 7 horas. Agora, lógico, se o paciente estiver com pressões mais altas, a autonomia da bateria vai mudar, ok? Bom, além disso, o que a literatura fala? Dentro dos tipos de ventiladores, a literatura fala que é importante trabalhar com esses pacientes com ventilação a volume, tá? Modo assisto controlado e trabalhar com volumes altos, né? Vocês podem até achar estranho, mas isso aqui está publicado nesse artigo. Volume em torno de 10 a 15 ml por quilograma de peso. Ou seja, por quê? Porque esses pacientes estão com máscaras. Tá? Quando eu estou com máscara, vai ter escape de ar pela máscara. Tá? Então, nesse caso, eu vou precisar trabalhar com volumes mais altos. Existem N equipamentos no mercado, está sendo lançado esse equipamento agora, que se chama Trilogy 100. Esse é um equipamento que é portátil, para se trabalhar tanto a pressão quanto a volume, esse equipamento. É um equipamento interessante porque dentro das máquinas que são dessa empresa, que é da Philips Respironics, as máquinas têm auto-track, que é justamente a capacidade, uma das características é a capacidade de compensação de volume. E esse equipamento, ele tem baterias portáteis como essa daqui que vocês estão vendo, e tem uma autonomia de 6 horas de bateria, pensando em bateria interna e esse tipo de bateria que é a bateria removível, ok? E é um equipamento que está sendo lançado agora no mercado e tem um grande potencial aí para os pacientes. Bom, voltando na parte do BiPAP, que é o que nós temos hoje no mercado, o que nós temos hoje para atender os nossos pacientes, é super importante que o médico, que o fisioterapeuta tenha acesso a essas informações. O que é isso aqui? Isso aqui é o cartão Smart Card, a máquina tem um cartão, e esse cartão é possível a gente fazer análise de toda a ventilação do paciente. Então, eu consigo ver se o meu doente está usando a máquina, ou seja, barrinhas verdes, o paciente está usando a máquina, barrinha vermelha, o paciente não está usando a máquina. Então, o cartão é o famoso dedo duro. Se eu deixar a máquina ligada